Se esta história tocar seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a inteligência e a coragem silenciosa podem salvar vidas quando ninguém acredita em você. Ninguém acreditou quando aquele homem simples, de poucas palavras e mãos calejadas, começou a girar o telhado da própria cabana no meio do nada. Riram. Zombaram. Disseram que era loucura, perda de tempo, coisa de quem já tinha enlouquecido de tanto viver sozinho. Mas quando a neve caiu, foi esse telhado que decidiu quem viveria e quem seria engolido pelo inverno. Ele morava longe de tudo. Nenhuma estrada asfaltada, nenhum vizinho por perto, nenhum luxo. Apenas montanhas brancas, vento cortante e um silêncio que parecia observar cada passo. A cabana era pequena, feita de madeira velha, construída com as próprias mãos ao longo de anos. Ali não havia conforto, apenas sobrevivência. Todos os anos, o inverno chegava como uma sentença. A neve se acumulava nos telhados das casas mais distantes, e muitos não resistiam ao peso. Vigas cediam, paredes rachavam, pessoas ficavam presas sob toneladas de gelo. Ele sabia disso. Já tinha visto acontecer. Já tinha ajudado a retirar corpos congelados. Já tinha ouvido o estalo seco da madeira quebrando no meio da madrugada. Mas aquele homem não era como os outros. Enquanto muitos aceitavam o destino, ele observava. Enquanto riam, ele pensava. Enquanto reclamavam do frio, ele estudava o vento, o ângulo da queda da neve, o som que o gelo fazia quando começava a pressionar a estrutura. Foi assim que nasceu a ideia. Um telhado que girava. Não era bonito. Não era moderno. Não tinha engenharia sofisticada, nem projetos desenhados em papel caro. Era uma solução nascida da necessidade e da inteligência prática. Um sistema simples de roldanas, eixos improvisados, ferro reaproveitado e madeira reforçada. O telhado não ficava parado. Ele se movia lentamente, quase imperceptível, sempre mudando o ponto onde a neve se acumulava. Quando alguém viu aquilo pela primeira vez, caiu na gargalhada. Ele perdeu o juízo, diziam. Um telhado que gira? A neve não liga para isso. Isso vai cair mais rápido ainda. As pessoas passavam, apontavam, riam, contavam a história como piada nos bares mais próximos da vila. Um homem solitário tentando enganar a natureza. Um velho teimoso achando que podia vencer o inverno. Ele ouvia tudo em silêncio. Nunca respondeu. Nunca discutiu. Apenas continuou apertando parafusos, ajustando o eixo, testando o movimento do telhado sob o vento forte. À noite, sentava-se perto do fogão a lenha e escutava o render da estrutura, corrigindo mentalmente cada falha. O inverno daquele ano chegou mais cedo. O céu escureceu de forma estranha, e o vento trouxe um frio diferente, mais pesado, mais ameaçador. Em poucos dias, a neve começou a cair sem parar. Não era a neve comum. Era densa, molhada, pesada como chumbo. As cabanas da região começaram a sofrer. Primeiro, pequenos estalos. Depois, rachaduras visíveis. Algumas pessoas saíram às pressas, abandonando tudo. Outras ficaram, confiando que sempre foi assim e que nunca caiu antes. Mas naquela madrugada, o peso foi demais. Telhados desabaram um após o outro. O som ecoava pelo vale como tiros abafados. Gritos, correria, desespero. Homens tentando cavar com as próprias mãos, mulheres chorando, crianças tremendo de frio. E então, alguém lembrou dele. E o louco do telhado giratório. Eles olharam na direção da cabana isolada. Lá estava ela. De pé. Inteira. Silenciosa. Enquanto a neve escorria lentamente, deslizando para fora conforme o telhado girava milímetro por milímetro, redistribuindo peso, nunca deixando que se acumulasse em um único ponto. O homem estava acordado. Sentado, atento, ouvindo cada som. Sabia que aquele era o teste final. Se falhasse, não haveria segunda chance. Mas o telhado se movia. Devagar. Constante. Firme. A neve não venceu. Quando o dia amanheceu, a cena parecia irreal. Casas destruídas. Estruturas esmagadas. Pessoas feridas. E, no meio de tudo isso, a cabana simples, intacta, com o telhado ainda girando lentamente, como se estivesse vivo. Os mesmos que riram agora se aproximavam em silêncio. Ninguém zombava. Ninguém falava alto.
O orgulho tinha congelado junto com a neve. Um homem se aproximou e perguntou, quase sussurrando: "Como você pensou nisso?" Ele demorou a responder. Olhou para as montanhas, para o céu cinza, para a neve caindo mais fraca. Então disse algo simples, mas que ficou marcado em todos. Eu não tentei vencer a natureza. Eu aprendi a me mover com ela. A história se espalhou. Jornais locais apareceram. Pessoas quiseram copiar o projeto. Engenheiros analisaram. Especialistas ficaram impressionados com a simplicidade e eficiência da ideia. Mas para ele, nada disso importava. O que importava era estar vivo. Ter resistido. Ter confiado na própria inteligência quando ninguém mais confiou. Essa história não é só sobre um telhado. É sobre quantas vezes você teve uma ideia e foi ridicularizado. Quantas vezes disseram que você era louco, sonhador demais, ingênuo demais. Quantas vezes tentaram te convencer a desistir porque sempre foi assim. O mundo ri antes de aplaudir. A multidão zomba antes de respeitar. E quase sempre, quem salva a própria vida é quem ousa pensar diferente. Se aquele homem tivesse ouvido as risadas, hoje seria apenas mais um nome esquecido sob a neve. Mas ele acreditou. E isso fez toda a diferença. Se você já se sentiu desacreditado, lembre-se, não é a aprovação dos outros que mantém sua estrutura de pé. É a coragem de construir algo que só você consegue enxergar. E se essa história te tocou, inscreva-se no canal, porque aqui nós contamos histórias que provam que a inteligência silenciosa e a perseverança salvam vidas. Mesmo quando ninguém acredita, eles pensaram que aquela história terminaria ali. Que o homem do telhado giratório finalmente seria aceito, elogiado, talvez até tratado como herói. Mas a verdade é que a parte mais dura ainda estava por vir. Porque sobreviver ao inverno não significa sobreviver às pessoas. Nos dias seguintes à grande nevasca, a vila virou um campo de ruínas. Muitos perderam tudo. Outros perderam alguém. E quando a dor se espalha, ela procura um lugar para descarregar. Alguns começaram a olhar para a cabana intacta não com admiração, mas com ressentimento. Por que a casa dele ficou de pé e a minha não? Será que ele sabia que isso ia acontecer? Será que pensou só nele? O mesmo homem que antes era motivo de riso agora começava a incomodar. A inteligência dele virou um espelho cruel para quem nunca se preparou. E espelhos costumam irritar. Ele percebeu os olhares. O silêncio estranho quando passava. As conversas que cessavam. Mas não reclamou. Continuou ajudando como sempre ajudou. Ajudou a desenterrar telhados caídos, acolheu famílias na própria cabana, dividiu comida, lenha, calor. Algumas noites, havia mais pessoas dormindo no chão da sua casa do que estrelas visíveis no céu. O telhado continuava girando. E toda vez que alguém levantava os olhos e via aquele movimento lento, lembrava que havia rido daquilo. Alguns baixavam a cabeça. Outros cerravam os dentes. Certo dia, um homem mais jovem, com o rosto marcado pela raiva e pela perda, encarou-o de frente. Se você sabia que isso ia acontecer, por que não avisou todo mundo? O silêncio caiu pesado. Ele respirou fundo antes de responder. Eu avisei. Disse com calma. Vocês riram. A frase não foi dita com orgulho nem com desprezo. Foi dita como um fato. Simples. Irreversível. O jovem virou o rosto, incapaz de responder. Aos poucos, engenheiros e autoridades chegaram. Mediram. Fotografaram. Fizeram perguntas técnicas. Queriam transformar aquela solução em projeto oficial, em modelo, em patente. Queriam colocar o nome deles em algo que nasceu da solidão e da necessidade. Ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Ele recusou. Isso não é invenção. Disse. É sobrevivência. Insistiram. Disseram que ele poderia sair dali, viver com conforto, nunca mais enfrentar o frio. Ele olhou em volta. Para a cabana simples. Para o fogão a lenha. Para o telhado que ainda se movia, obediente ao vento. Se eu for embora, quem vai lembrar por que isso funciona? Eles não entenderam. Porque aquele homem sabia de algo que poucos sabem. Quando você transforma uma ideia em mercadoria, muitas vezes perde a essência que a torna viva. O próximo inverno veio. E dessa vez, não houve risadas. Alguns vizinhos tentaram copiar o sistema, mas sem paciência, sem estudo,
sem respeito pela natureza. Alguns funcionaram. Outros falharam. E foi aí que entenderam que não era só o telhado que girava. Era a mentalidade. O homem ensinou quem quis aprender. Sem cobrar. Sem humilhar. Mostrou que cada lugar exigia uma adaptação diferente. Que não existe solução universal. Que observar é mais importante do que impor. Com o tempo, a vila mudou. Não virou rica. Não virou famosa. Mas virou mais humilde. Mais atenta. Mais preparada. E o homem continuou ali. Mais velho. Mais silencioso. Mais respeitado. Numa manhã fria, ele não acordou. O fogo apagou sozinho. O telhado parou de girar pela primeira vez em anos. Quando entraram na cabana, encontraram-no deitado, em paz, como quem cumpriu sua missão. Do lado de fora, começou a nevar. Mas nenhuma casa caiu naquele inverno. Porque o maior legado dele não foi um telhado giratório. Foi ensinar que quem observa, aprende. Quem aprende, sobrevive. E quem ri sem entender, quase sempre paga um preço alto demais. Mesmo depois da morte dele, algo estranho continuou acontecendo. As pessoas juravam ouvir, nas madrugadas mais silenciosas, um rangido leve vindo da antiga cabana. Não era vento comum. Não era madeira velha reclamando. Era o som exato do telhado girando, mesmo parado. Alguns diziam que era imaginação. Outros preferiam não comentar. Mas todos, sem exceção, diminuíam o passo ao passar por ali. Porque aquela cabana deixou de ser apenas uma construção. Virou um lembrete. Com o passar dos anos, a vila mudou de geração. Crianças cresceram ouvindo a história do homem que ninguém acreditou. Não como lenda exagerada, mas como advertência. Pais apontavam para o telhado imóvel e diziam: nunca ria de quem está tentando se preparar. A neve continuava vindo. Sempre viria. Mas agora ninguém esperava ser surpreendido. Em um inverno especialmente cruel, o pior em décadas, as previsões falharam. A tempestade chegou de madrugada, sem aviso. Ventos violentos, neve horizontal, temperaturas que congelavam a respiração antes mesmo de tocar o ar. As casas mais novas resistiram. As mais antigas rangiam. O medo voltou. E foi nessa noite que algo impensável aconteceu. Um jovem, neto de um dos homens que mais riram no passado, correu até a antiga cabana. Ele nunca tinha entrado ali. A porta rangia. O cheiro de madeira e cinza ainda estava presente, como se o tempo tivesse parado. No centro da cabana, coberto por um pano grosso, estava o mecanismo do telhado. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. Lembrou-se das palavras que ouviu desde criança. Observe antes de agir. Não force. Entenda. Com as mãos tremendo, ele soltou os travamentos antigos. Ajustou como lembrava de ter visto o velho fazer, anos atrás. Não com pressa. Com respeito. Lá fora, a neve se acumulava rápido demais. Então, o telhado se moveu. Não completamente. Não perfeitamente. Mas o suficiente. A pressão diminuiu. A estrutura aguentou. Quando o dia amanheceu, aquela cabana, que deveria ter sido apenas um símbolo do passado, mais uma vez permaneceu de pé. O jovem saiu de lá com lágrimas congeladas no rosto. Não era alegria. Era compreensão tardia. Ele entendeu que o homem não construiu um telhado giratório para ser admirado. Construiu porque sabia que ninguém viria salvá-lo. Construiu porque aceitar a realidade é mais poderoso do que negá-la. A partir daquele inverno, a cabana virou um local de aprendizado. Não um monumento. Um espaço vivo. Pessoas iam lá não para tirar fotos, mas para ouvir histórias, aprender a observar, a pensar antes de repetir o que todos fazem. E sempre que alguém dizia: "Isso nunca vai funcionar", alguém respondia: "Com calma". Disseram o mesmo sobre o telhado. Porque no fim, essa nunca foi uma história sobre neve, madeira ou engenhosidade. Foi sobre o preço de duvidar de quem enxerga o perigo antes dos outros. Foi sobre o silêncio de quem constrói enquanto o mundo ri. Foi sobre como a sobrevivência quase sempre nasce daquilo que parece simples demais para impressionar. E se hoje você tem uma ideia que todos desprezam, lembre-se: o frio não pede opinião. A neve não escuta risadas.
E a vida não poupa quem espera provação para se proteger. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque algumas ideias são tão fortes que continuam trabalhando mesmo depois que quem as criou se foi. Com o passar dos anos, viajantes começaram a aparecer. Não vinham por curiosidade turística, vinham por necessidade. Pessoas de regiões frias, comunidades isoladas, gente que já tinha perdido casas, famílias, tudo esmagado pelo peso da neve. Alguém sempre dizia: existe uma vila onde um homem simples enganou o inverno. E assim eles chegavam. A cabana já não era habitada, mas era cuidada. A madeira era tratada, o mecanismo era limpo, o telhado, agora raramente usado, era preservado como se ainda tivesse uma função sagrada. Porque tinha. Os mais velhos contavam a história olhando nos olhos dos mais novos, com um tom diferente de orgulho, era arrependimento transformado em aprendizado. Nós rimos dele, diziam. E quase morremos por isso. Alguns visitantes perguntavam por que ele não escreveu livros, não deixou projetos detalhados, não patenteou nada. A resposta era sempre a mesma. Porque ele ensinava com exemplo, não com papel. Em um inverno distante, quando a neve atingiu níveis jamais registrados, uma vila vizinha foi completamente soterrada. Casas desapareceram. O frio venceu rápido demais. E os sobreviventes foram trazidos, um a um, para perto da antiga cabana. Ali, tremendo, famintos e desesperados, ouviram a história mais uma vez. Não como lenda, como aviso. E algo curioso aconteceu. Ninguém riu. Eles ouviram em silêncio absoluto. Porque quando a dor é real, o orgulho não tem espaço. Alguns ficaram semanas ali. Aprenderam a observar o vento, a inclinação do terreno, o comportamento da neve antes de cair. Aprenderam que a natureza sempre avisa, mas só quem presta atenção entende. Quando voltaram para reconstruir suas vidas, não levaram o telhado giratório. Levaram a mentalidade. Anos depois, estudiosos afirmaram que aquela região tinha uma das menores taxas de colapso estrutural em áreas de neve extrema. Não por tecnologia avançada. Não por dinheiro. Mas por respeito ao óbvio ignorado. E o nome do homem? Poucos lembravam. Ele nunca fez questão disso. Mas sua ideia estava viva em cada telhado reforçado, em cada solução simples, em cada pessoa que escolheu pensar antes de repetir. Porque, no fundo, ele nunca quis provar que estava certo. Quis apenas não morrer por confiar na opinião de quem não enfrentaria o frio no lugar dele. Essa é a parte que quase ninguém entende. As pessoas que zombam raramente dividem as consequências. As risadas somem quando o peso cai. E no momento decisivo, você fica sozinho com suas escolhas. O telhado giratório não salvou apenas uma cabana. Salvou gerações da arrogância. Salvou pessoas da repetição cega. Salvou vidas que nunca conheceram o homem, mas viveram por causa dele. E se hoje alguém ri da sua ideia, do seu preparo, da sua cautela, lembre-se. Quem zomba não fica para segurar os escombros. Quem desacredita não divide o frio. E quem pensa diferente quase sempre sobrevive primeiro. Se essa história ainda ressoa dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, nós contamos histórias que o mundo riu, até perceber que eram a única saída. E mesmo depois de tudo isso, ainda havia quem dissesse que era apenas sorte. Sempre existe alguém assim. Pessoas que preferem chamar de acaso aquilo que exige disciplina, observação e coragem. Diziam que o inverno apenas pegou mais leve, que a neve caiu diferente, que qualquer cabana teria resistido. Falavam isso sem nunca ter passado uma noite ouvindo a madeira gemer sob toneladas de gelo. Mas o inverno seguinte tratou de responder. Foi o mais silencioso de todos. Não houve tempestades violentas no começo. Apenas uma neve fina, constante, caindo dia após dia. O tipo de neve que engana. O tipo que não assusta, até ser tarde demais. As pessoas dormiam tranquilas. E foi exatamente por isso que o perigo cresceu. Na terceira semana, o peso acumulado começou a cobrar seu preço. Telhados começaram a ceder de forma repentina, sem aviso. Não houve tempo para correr. Não houve gritos. Apenas o som seco da estrutura falhando. Mais uma vez, a antiga cabana foi aberta. Homens e mulheres correram até lá, como se corressem para a própria memória coletiva. Alguns tocavam as paredes como quem pede desculpas em silêncio. Outros apenas sentavam no chão,
exaustos, olhando para o teto imóvel que um dia girou. E alguém disse, com a voz baixa: se ele estivesse aqui, saberia o que fazer. Mas ele não estava. Então perceberam a parte mais dura do legado. Agora eram eles. O conhecimento não podia mais morar em uma pessoa só. Precisava circular, como o telhado fazia. Precisava se mover para não acumular peso demais em um único ponto. Foi nessa noite que decidiram algo definitivo. Criaram um pacto simples. Nada escrito em pedra. Nada oficial. Apenas um acordo humano. Nunca mais ridicularizar alguém por tentar se proteger. Nunca mais confundir simplicidade com burrice. Nunca mais esperar a tragédia para aprender. A cada novo inverno, alguém diferente era responsável por observar, ensinar, alertar. O papel girava. Como o telhado. E assim, a vila nunca mais perdeu uma casa sequer. O curioso é que, fora dali, o mundo continuava igual. Pessoas rindo, desprezando, ignorando sinais claros. Confiando mais na opinião coletiva do que na realidade diante dos olhos. Às vezes, alguém de fora perguntava: por que vocês dão tanta importância a uma cabana velha? E a resposta vinha sempre calma. Porque ela nos ensinou a não morrer por orgulho. O telhado, com o tempo, enferrujou. Algumas peças foram substituídas. Outras ficaram ali apenas como lembrança. Mas o princípio jamais enferrujou. Porque ideias simples, quando nascem da necessidade real, não envelhecem. E se hoje você sente que está sozinho ao se preparar, ao pensar diferente, ao construir algo que ninguém entende, saiba de uma coisa. A solidão que salva é muito melhor do que a companhia que leva ao colapso. O silêncio de quem constrói protege mais do que o aplauso vazio. E quase sempre, o louco de hoje é o sobrevivente de amanhã. E ainda assim, o tempo cobra seu preço. Décadas se passaram, e a vila, agora mais preparada, começou a se esquecer do medo real. Não por arrogância aberta, mas por algo mais perigoso: conforto. Novas gerações cresceram sem ver telhados desabarem, sem ouvir gritos na madrugada, sem sentir o pânico de cavar neve com as próprias mãos. A história do homem virou ensinamento, depois virou tradição, depois virou apenas história. E quando algo vira apenas história, perde o peso. Alguns jovens começaram a questionar. Isso funcionou no passado. Hoje temos outros materiais. O clima mudou. Esse medo já não faz sentido. Não zombavam como antes. O que era pior? Tratavam como algo ultrapassado. O telhado da antiga cabana, agora imóvel havia muitos anos, começou a ser visto como peça de museu. Houve até quem sugerisse desmontá-lo para preservar em partes. Diziam que assim seria melhor. Mas numa noite fria, quando o vento mudou de direção de forma estranha, os mais velhos sentiram algo no corpo que não sabiam explicar. Um silêncio pesado demais. Um frio que não vinha só da temperatura. Esse vento não é normal, murmurou um deles. Os jovens riram, de leve. O senhor está vendo fantasmas. Naquela mesma semana, os instrumentos modernos falharam. Sensores congelaram. Previsões erraram feio. E a neve começou a cair como não caía há gerações. Não em tempestade violenta, mas em persistência cruel. Sem pausa. Sem piedade. Os mais velhos correram até a cabana. O telhado estava travado. Ferrugem. Falta de uso. Desatenção. Por alguns segundos, o pânico voltou. O mesmo pânico antigo. O mesmo nó no estômago que eles juraram nunca esquecer. E então, alguém disse algo que soou quase como um pedido de desculpas coletivo. Nós deixamos isso acontecer. Não culparam o inverno. Não culparam o acaso. Culparam o esquecimento. Com esforço, mãos sangrando no metal frio, eles soltaram o mecanismo. Não estava perfeito. Rangia alto. Resistia. Mas começou a se mover. Lento. Difícil. Vivo outra vez. Aquela noite foi dura. Algumas casas sofreram danos. Algumas famílias perderam parte do que tinham. Mas ninguém morreu. E isso foi o suficiente. Na manhã seguinte, ninguém falou em desmontar o telhado. Pelo contrário, os jovens se aproximaram em silêncio. Tocaram o metal gelado. Observaram o mecanismo com respeito que antes não tinham. Um deles perguntou:
Porque ele nunca explicou tudo isso de forma clara. Um dos mais velhos respondeu, com a voz baixa: porque algumas lições só funcionam quando você sente o peso antes de rir. Naquele dia, a cabana deixou de ser apenas símbolo do passado. Voltou a ser alerta ativo. O telhado passou a girar todos os invernos, mesmo quando não parecia necessário. Não para vencer a neve, mas para lembrar o que acontece quando se para de observar. Porque a verdade mais dura dessa história não é sobre a neve. É sobre a memória humana. O perigo não está em não saber. Está em achar que já sabe o suficiente. Está em acreditar que o mundo vai avisar 2 vezes. O homem do telhado giratório nunca quis ser lembrado como gênio. Quis apenas sobreviver. E ensinou, sem discursos, que o preparo silencioso salva mais vidas do que qualquer orgulho barulhento. E foi ali, naquele inverno que quase trouxe o esquecimento definitivo, que todos entenderam a última lição que o homem deixou, a mais importante de todas. Não era sobre o telhado. Nunca foi. Era sobre continuidade. Porque uma ideia que salva vidas não pode depender de uma única pessoa, nem de uma única geração. Quando isso acontece, ela morre junto com quem a criou. E por pouco, aquela vila quase deixou isso acontecer. Depois daquela noite, algo mudou de verdade. As crianças passaram a aprender cedo não apenas a história, mas o porquê. Não decoravam datas, nem repetiam frases bonitas. Aprendiam a observar, a desconfiar do óbvio, a respeitar quem pensa diferente, mesmo quando parece estranho demais. Todo inverno, antes da primeira neve pesada, todos se reuniam na antiga cabana. Não como cerimônia, como responsabilidade. Alguém diferente ficava encarregado de verificar o mecanismo, ouvir os sons, sentir a resistência do metal. E sempre havia uma pergunta feita em voz alta. Se ele não estivesse aqui, isso ainda funcionaria? Se a resposta fosse não, então ainda não era suficiente. Com o tempo, outras vilas começaram a copiar não o telhado, mas o método. Observação constante. Preparação sem alarde. Respeito aos sinais da natureza antes que vire tragédia. E assim, sem que ninguém percebesse, o legado se espalhou. Não houve estátuas. Não houve feriados. Não houve nome em placas. Mas houve menos mortos. Menos desabamentos. Menos choro no silêncio gelado das madrugadas. E isso era tudo o que ele teria desejado. Anos depois, um viajante perguntou a um morador mais antigo: qual era o nome do homem que construiu o telhado giratório? Ele pensou por alguns segundos, e respondeu: não importa. O viajante estranhou. Como assim? O velho sorriu, apontando para as casas firmes, para os telhados preparados, para as crianças brincando mesmo com a neve caindo pesada. O que importa é que agora, ninguém ri quando alguém tenta se proteger. E essa foi a última vitória do homem que todos chamaram de louco. Não vencer a neve. Não provar que estava certo. Mas mudar a forma como as pessoas reagem ao que não entendem. Porque no fim, as ideias que salvam vidas quase nunca são aplaudidas no começo. Elas são testadas no frio. No silêncio. Quando não há tempo para opiniões. E se hoje você sente que ninguém acredita no que você está construindo, lembre-se. Quem ri não segura o teto quando ele começa a cair. Quem desacredita não divide o peso da consequência. E quase sempre, quem se prepara em silêncio é quem permanece de pé quando tudo desaba. E ainda assim, havia uma última camada dessa história que quase ninguém percebia. Porque o verdadeiro milagre do telhado giratório não foi sobreviver à maior nevasca, nem ensinar gerações a se prepararem. O milagre foi mudar o tempo das decisões. Antes, as pessoas só agiam depois da dor, depois da perda, depois do colapso. Agora, agiam antes. E isso é algo raro. Com os anos, pesquisadores começaram a estudar a região. Não para analisar o telhado em si, mas o comportamento humano. Descobriram algo inquietante. Em situações extremas, a maioria das comunidades só reage quando o perigo já está em cima delas. Já aquela vila reagia quando o perigo ainda parecia distante. Tudo por causa de um homem que foi ridicularizado. Um professor perguntou certa vez a um grupo de jovens da vila: o que vocês fariam se alguém aparecesse aqui com uma ideia ainda mais estranha do que o telhado giratório? O silêncio foi imediato. Até que uma garota respondeu: a gente ouviria primeiro. O professor insistiu:
Mesmo que parecesse loucura. Ela assentiu. Principalmente se parecesse loucura. Porque agora eles sabiam algo que o resto do mundo demorava a aprender. O senso comum quase sempre chega atrasado. Enquanto isso, fora dali, as histórias se repetiam. Outras vilas, outras cidades, outras tragédias. Telhados caindo. Alertas ignorados. Pessoas dizendo isso nunca aconteceu antes, segundos antes de acontecer. E sempre havia alguém que dizia: ninguém nos avisou. Mas avisaram. Só riram. O telhado giratório virou uma metáfora silenciosa que os moradores carregavam consigo para tudo na vida. Não apenas para o inverno. Para decisões financeiras, para relações humanas, para riscos ignorados, para sinais claros que todos veem. Mas poucos aceitam. Quando alguém dizia isso é exagero, alguém respondia. A neve também parecia exagero. Quando alguém dizia depois a gente resolve, outro dizia. Depois foi quando os telhados caíram. E assim, sem discursos motivacionais, sem frases prontas, aquela comunidade aprendeu algo que escolas raramente ensinam. Prevenção exige coragem, porque agir antes da dor quase sempre faz você parecer tolo. O homem nunca viveu para ouvir isso. Mas se pudesse ouvir, talvez apenas sorrisse em silêncio, como sempre fez. Porque ele nunca quis reconhecimento. Quis tempo. Quis continuar respirando quando o inverno chegasse. E essa é a parte mais cruel e mais bela da história. O mundo só respeita as ideias que sobrevivem. E elas quase sempre sobrevivem, apesar das risadas. Se você está construindo algo hoje, uma ideia, um plano, uma proteção, um futuro, e sente que ninguém leva a sério, lembre-se do telhado que girava enquanto todos riam. Ele não pediu aplauso. Não pediu compreensão. Apenas funcionou. E no fim, foi isso que separou quem ficou de pé de quem foi soterrado.